É problema teu resolver os teus problemas do que você pensa, porque assim como tu pensas, tu és. Você se permite continuar pensando mal e está reclamando de quê? Se você tem pensamentos ruins e convive com pensamentos ruins e não faz absolutamente nada. Então você planta pelo que faz e pelo que deixa de fazer, ok? Mas você planta pelo que você pensa e também planta pelo que você deveria pensar e não pensa. Por que pessoas tão boas têm tanta dor e tanto insucesso numa área ou noutra área? Problemas profissionais. Olha pra mim, um cara chegou pra mim e disse: Paulo, você conhece meu caráter? Desconheço. Há 15 anos eu sei um homem extraordinário, o caráter extraordinário que você tem. Você sabe o marido que eu sou? Sei. Você sabe o cristão que eu sou? Sei. Você sabe o pai que eu sou? Sei. Paulo, por que eu sofro tanto? Aonde você sofre? Na vida profissional e financeira. Eu disse: amigo, é porque você é orgulhoso. Como assim? Amigo, você é um bom pai e tem ótimos filhos. Você é um ótimo marido e tem uma ótima esposa. Você é um ótimo cristão e tem uma relação com Deus tremenda, profética. A questão é que profissionalmente você é míope. Como assim? Você fez quantos cursos de negócios? Você tem um negócio, você tem uma gráfica. Agora, né? Porque você já teve outros 4 negócios antes. Você tem uma gráfica e ela não dá dinheiro. Quantos cursos de negócios você fez? Não fiz. Quantos livros de negócios você leu? Não li. Você sabe que nós somos a Febracis, a maior escola de negócios da América Latina. Você sabe que a Febracis é a maior escola de negócios da América Latina. Você podia ter me pedido curso, eu teria te dado. Quantas vezes você veio me pedir um curso de business? Nunca. Você nunca leu um livro, nunca fez um curso. Interessante. Contratou consultoria? Não. Mentoria? Não. Qual é a tua dúvida? Você plantou isso e está colhendo. Está reclamando de quê na tua vida profissional? Você nunca fez um curso, nunca leu um livro, nunca contratou uma consultoria, uma mentoria, não fez nada e está querendo ter sucesso no mundo competitivo que nós vivemos. Você merece essa caca profissional que você vive, até porque foi criada por você. Está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Faz sentido ou não faz? Quer ver? Meu filho está com problemas. Meu filho não está bem na escola. Meu filho não está se socializando, nem com a gente em casa. E meu filho está grosseiro. E eu sou uma pessoa tão boa, um ser humano tão bom. Eu não mereço isso. Opa, aí é outra história. Merecer, tu merece. Como? Você é impaciente, vive trabalhando. Seu filho tem problema, você nunca pediu uma ajuda especializada, você nunca leu um livro sobre isso, você nunca parou para conversar com ele, você nunca viu, nem de graça, tu nunca procurou nada, nem de graça no YouTube, e está reclamando agora. Esse problema que se arrasta 6 anos, 6 anos depois está reclamando que seu filho não se socializa, que não presta atenção, que tem um comportamento disfuncional na escola. 6 anos vendo isso, você não fez nada e está achando ruim. É sua responsabilidade. Mas eu não fiz nada. Mas também não fez o que era para fazer. Está tudo certo. Assume a responsabilidade e começa a mudar agora a tua vida. Primeiro princípio judaico cristão: não se deixe enganar, de Deus não se zomba. O que você plantar, isso sim você vai colher. De Deus não se zomba. O que você tem plantado, você vai colher. Paulo, eu não tenho plantado nada. Tem. Ninguém vive um dia sem plantar algo, bom ou ruim. Você estudou? Plantou. Não estudou? Plantou. Leu um livro? Plantou. Não leu um livro? Plantou. Dormiu o dia inteiro? Plantou. Acordou cedo e trabalhou? Plantou. Se alimentou bem? Plantou. Se alimentou mal? Plantou. Tratou bem teus filhos? Plantou. Não tratou bem teus filhos? Não plantou. Está todo mundo plantando, não tem a possibilidade de não plantar. O problema é que tem gente plantando erva daninha, querendo colher tomate. Agora as pessoas pensam assim: Paulo, mas eu não estou plantando coisa ruim. Quer ver? Quer apostar? Porque quando você planta através do teu comportamento, está todo mundo vendo. Quando você planta através do que você fala, está todo mundo ouvindo. É muito explícito. Plantou, vai. Cada lá, está tudo vendo. Você plantando, trabalhando mal, chegando atrasado. Plantou, vai colher. É óbvio. Mas só que você não planta só pelo que você faz. Você também planta pelo que você não fez. Mas tem uma coisa menos óbvia. Menos óbvia. É o que, Paulo? Respira. Você planta os seus pensamentos. O que você pensa sobre você? Está plantando. O que você pensa sobre dinheiro? Está plantando. E você se permite pensar que dinheiro é difícil de ganhar, que dinheiro é sujo. Você permite pensar coisas ruins sobre você? Está plantando. Ninguém está vendo, mas você está o quê? Plantando. E se está plantando, vai o quê? Colher. Quais são os pensamentos que trafegam sobre homens? Mulheres solteiras há mais de 2 anos, o que é que você pensa sobre homens? O que é que você pensa sobre casamento, mulheres solteiras?
vai colher. Quer dizer, já está colhendo. O que você pensa sobre família? Está colhendo, bom ou ruim. O que você pensa sobre dinheiro? Na consciência, na inconsciência ou no subconsciente? Está colhendo. A pergunta é, de quem são esses pensamentos? Fala para mim, de quem são os pensamentos? Então te vira, é problema teu resolver os teus pensamentos sobre homem. É problema teu resolver teus problemas sobre dinheiro. Teus pensamentos sobre dinheiro, é problema teu resolver os teus problemas do que você pensa, porque assim como tu pensas, tu és. Você se permite continuar pensando mal, e está reclamando de quê? Se você tem pensamentos ruins, e convive com pensamentos ruins, e não faz absolutamente nada. Então você planta pelo que faz, e pelo que deixa de fazer, ok? Mas você planta pelo que você pensa, e também planta pelo que você deveria pensar, e não pensa. E eu não planto só pelo que eu faço e deixo fazer. Eu não planto só pelo que eu penso, mas eu também planto através dos meus sentimentos. Quais são os seus sentimentos? Quantos aqui carregam culpa? Culpas secretas ao longo de anos e mais anos. Quantos carregam culpas secretas que ninguém sabe? De um adultério que ninguém soube, de um filho que abortou que ninguém soube, de uma batida de carro que vitimou alguém que só aquelas pessoas mais próximas sabem. Quantos carregam sentimentos de culpas terríveis? E essa culpa te consome no nível consciente, inconsciente e subconsciente, te fazendo sabotar todos os dias. Se o sentimento é teu, é problema de quem? Te vira, assume a responsabilidade. Faz sentido ou não o que eu estou dizendo? Isso é autorresponsabilidade. Você está criando a tua vida pelo que você faz, não faz, pelo que sente, ou deveria sentir, pelo que pensa, ou deveria pensar. Você está criando a tua vida irremediavelmente. Assume a responsabilidade por isso. Assume a responsabilidade por isso. Como saber o que você tem plantado na vida? É uma boa pergunta. Paulo, eu quero saber o que eu tenho plantado na vida. É fácil! Fala, é fácil. Sacode assim, é fácil, filho. Fala, é fácil, filha. Basta olhar para o quê? Para os resultados. Olha para a tua vida financeira e você vai entender o que você está plantando. Olha para o teu casamento, você vai entender o que você está plantando. Olha para os teus filhos, família, você vai saber o que você está plantando. E assume essa responsabilidade. Para de culpar, para de negar, para de sofismar. E pergunta, o que é que eu tenho que mudar? Para de esperar que outros mudem. É doentio, é patológico. Terceira regra da autorresponsabilidade é a certeza de que você não muda nada, nem muda ninguém sem mudar a si primeiro. Cada um tem os filhos que merece, cada um tem os funcionários que merece, cada um tem um cônjuge que merece. Ah, Paulo, mas eu quero mais. Então está na hora de você o quê? Muda. Muda quem? É insano, gente. Chega assim, menino, você é mal educado. E quem me educou? Quem me educou? Não foi você? Está reclamando de quê, mãe? Está reclamando de quê, pai? Você que me educou? Menos de 1% dos casos, déficit de atenção, são de fato déficit de atenção. Sabe o que é déficit de atenção? São duas coisas. Um perfil comportamental, que as pessoas não entendem. É um perfil. Ou então, é uma criança de muita atenção e concentração, que os pais expõem ele, colocam ele numa vida disfuncional. Pai briga com mãe, o pai é ausente, mãe infeliz, mãe que sofre, pai que bebe, mãe que se vitimiza, pai grosseiro. E meu menino diz, isso, a vida é um inferno. Mas como eu sou inteligente, e como eu tenho um poder de concentração extraordinário, eu vou criar um mundo meu e vou viver dentro dele para sobreviver ao mundo do maluco do meu pai e da maluca da minha mãe. E ele cria um mundo dele, coloca um amigo imaginário, coloca coisas boas e vive ali dentro. Ali ele sobrevive. E de vez em quando querem pegar ele, tirar fora desse mundo dele, pro caos que o pai gera e que a mãe gera. E ele diz, não, esse menino tem déficit de atenção. Diz, não, ele tem atenção é demais, uma atenção tremenda de sobrevivência ao caos que o pai e a mãe colocam ele. Ele é muito sábio, ele é muito inteligente. E estão dizendo que é déficit de atenção. Cura pai, cura mãe, para ver se esse menino desperta e sai desse mundo. Vamos lá com psicoterapeuta, psicopedagoga, psico isso, psico aquilo outro, porque o menino tem déficit cognitivo. É só para botar para fora o desabafo. Não tem déficit cognitivo. Crianças não têm déficit cognitivo. De novo, uma estupidez. Nós temos múltiplas inteligências. Tem pessoas mais vocacionadas para as lógicas, para cartesianas, matemática, química, outros para linguística, outros para história, outros para esporte, são múltiplas inteligências. E pega um menino que é um gênio das artes cênicas, da linguagem, e quer que ele tire 10 em matemática. Aí pega o que tira 10 em matemática, quer que ele
toque, que ele sinta, que ele seja um poeta, que ele seja fluido na linguagem. Não vai. Só que no nosso mundo, se você não tirar 10 em matemática, se for bom em matemática, química e física, é burro. Quem foi chamado de burro que não era bom em matemática, química e física? Levanta a mão. Isso é loucura, é uma estupidez. E aí o menino não é bom nisso e é taxado de burro. Ou então, não é isso. Em 90% dos casos é o que eu vou falar. Quem trabalha aqui? Levanta a mão quem trabalha. Quem trabalha? Você consegue trabalhar sobre medo intenso? Você consegue trabalhar sobre medo intenso? Você consegue ser produtivo sobre medo intenso? Hein, gente? Por que uma criança seria produtiva sobre medo intenso? Como assim, Paulo? Esse menino, o seu trabalho é o seu trabalho, o trabalho dele é estudo, sim ou não? Os dois demandam emoções e cognição, sim ou não? Se você tem medo intenso, você não produz, você fica estressado, ansioso, cortisol lá em cima, é assim ou não? A criança também. Imagina uma criança que o pai vive brigando com a mãe, ele vive sobre medo intenso deles se deixarem e o menino não tem onde morar. Um pai severo, grosseiro, que vive gritando, surrando seu filho, ele vive sobre medo intenso. Uma mãe louca, desesperada, agressiva, ela vive sua criança sobre medo intenso. Uma criança que é molestada, abusada, medo intenso. Como é que você quer que essa criança produza na escola, se você não produzir no seu trabalho? Mas não querem mudar. O pai quer mudar, o filho manda psicoterapeuta, psicopedagoga, não sei que não precise, mas se não mudar o pai, assume a responsabilidade que você é um pai ruim, assume a responsabilidade que você é uma mãe ruim, que quem precisa mudar é você, ausente, abandonador. Ele está querendo que o filho mude. É insano. Querer que o filho mude é insano. Larga a criança o dia inteiro no tablet, no celular, porque é confortável, porque ele não vai fazer estripulia, não vai se machucar. E as crianças estão o dia inteiro no tablet, no celular, no game. E está querendo que esse menino seja são, que essa menina seja sã. Não tem. É um desses são diagnósticos de déficit cognitivo, de fato é déficit cognitivo. 1% das crianças são diagnosticadas com déficit de atenção, 1% é déficit de atenção real. 1%, sabe o que é hiperatividade? É um grito desesperado, dizendo papai, mamãe, eu tô aqui. É assim, ó, oi pai, aí dá o gatinho, aí você não tem. Oi mãe, não tem. E ele não é visto, ele é transparente, sabe o que ele começa a pular, ele começa a ficar agitado, para ver se pelo menos assim alguém o quê? Alguém percebe ele, e ninguém percebeu ele, então ele vai quebrar alguma coisa, ele vai morder, ele vai chutar, e agora? Vocês percebem que eu existo? E se ele for visto fazendo estripulia, ele aprendeu o caminho. Para ser visto, basta fazer confusão. E dizem que essa criança é o quê? Hiperativa. Abandonar a criança hiperativa? Caraca, que insanidade. Como tentamos? Eu não vou falar disso porque está no livro, tá? Quem já leu meu livro? Quem já leu? Cara, quantas vezes você tem que ler esse livro? Quantas vezes? 2 vezes no primeiro ano, depois 1 vez por ano. E ainda não dá vazão à sua loucura, ok? Paulo, como você sabe que não dá vazão à sua loucura? Porque não deu vazão à minha que escrevi? Eu que escrevi, falho constantemente, imagina quem não escreveu. Então vamos lá. Regra 4 da autorresponsabilidade. Todas as pessoas possuem todos os recursos internos para prosperarem e serem felizes. Caraca, quem conheceu pelo menos uma pessoa que prosperou em meio à adversidade e ao caos? É possível? Olha só, os autorresponsáveis constroem suas oportunidades. Eles não perdem tempo esperando pelas oportunidades, reclamando que elas não apareceram. Já vi pessoas dizendo, não tenho sucesso porque não tive as oportunidades que você teve. Historinha, bobagem. Isso é quem não tem responsabilidade. Se você tiver inteligência emocional, cultivar a inteligência emocional. Se você for autorresponsável, se você for autorresponsável, se você for autorresponsável, você vai prosperar nas áreas que você colocar a autorresponsabilidade. Quem está entendendo isso? Colocou autorresponsabilidade. Está ruim financeiramente? Sou eu. No meu primeiro casamento, a primeira esposa me deixou. E as pessoas chegavam e eu era o cara da igreja, sabe? Igreja, trabalho, casa, família. E as pessoas chegaram assim, cara, é ela. Não, sou eu. É porque ela, não. Sou eu, mas você era da igreja, ela queria saber de balada, de festa, você queria saber de igreja, de família, ela, não, sou eu, nos conforma, tá bom, 50% para você, 50% para ela, não, 100% para mim, esse casamento acabou 100% por sua causa, sim, 100% por minha causa, e ela, não sei, pergunta para ela, mas para mim foi 100 por quê? Porque eu não vou dar a ela a responsabilidade sobre o meu futuro conjugal, eu vou mudar 100%, e ela, problema dela, eu sei o que eu errei e o que eu por si eu vou mudar 100%. Mas e ela? Não me interessa ela. Vai perguntar para ela. O meu erro é 100% e 100% eu vou mudar. Mas ela não foi responsável. Não, fui eu que fui responsável. Mas e você não importa, não me tenta, Satanás. Sai, Satanás, sai de reto, Satanás. Não vem tirar a responsabilidade de mim. Não vem encher meu ego, não vem me massagear, me fazer orgulhoso e perfeito. Eu errei e o que eu errei é 100%. E se eu fosse um marido melhor, como melhor? Se eu desse limite, se eu me amasse mais, se eu me respeitasse mais, eu não teria o casamento que eu tive. Então quem tem que mudar sempre sou eu. Acabou a conversa.
Ah, tá. Ok. Sai, Satanás. Sendo assim, você, falando de oportunidade, sendo assim, você não precisa mais disfarçar seus erros e falhas, muito menos esperar pelos outros para ser feliz. Basta reconhecer completamente onde você precisa mudar e iniciar a jornada. Eu sou incompetente financeiro. É verdade. Apesar de você comprar bolsa falsa, apesar de você comprar relógio falsificado, apesar de você se matar pagando um carro que você não poderia ter, apesar de fazer um monte de loucura, você é um incompetente financeiro, por mais que você minta e disfarce. Reconhece e inicia uma jornada de mudança, assume a responsabilidade e inicia uma fase de mudança. Paulo, eu sou um incompetente profissional. Ok, yes! É o ponto de partida, reconhece que você é um incompetente profissional, que não sabe de negócio, não sabe de business, não sabe de liderança, não sabe de gestão. Assume a responsabilidade, não culpa ninguém, inicia um processo de mudança. Mas por que mudar se o problema são os outros? Não preciso mudar meu business porque o problema é a pandemia. Não preciso mudar quem eu sou como marido porque o problema é a minha esposa. Não preciso mudar com meus filhos porque o problema é ele. Esse é incompetente. Não faz isso com você. Para, assume a responsabilidade enquanto há tempo. Depois do meu primeiro método CIS, que foi a turma 214, meu marido pediu conta da empresa. Nós começamos a empreender juntos. Hoje tem 3 anos a nossa empresa. Nós chegamos em 10 países, mais de 700 atendimentos personalizados. Chegamos em 57 estados. E hoje a gente consegue usufruir muito dessa vida extraordinária que Paulo Vieira tanto fala. E que pra mim era só uma balela ali, algo que poderia acontecer, mas não comigo. Então a gente vive isso. Eu tenho uma filha hoje também, posso ser mãe em tempo integral. Meu marido trabalha home office em casa, tem muito mais tempo de qualidade com a gente. De faturamento, a gente já conseguiu faturar 3 vezes mais do que a gente esperava. E tem começado a viver essa vida extraordinária. Tão bom que eu tô aqui pela 3ª vez.